Olá, estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiência. E a minha entrevistada de hoje já está sendo aguardada desde o início da nossa criação do podcast. A minha entrevistada de hoje é a irmã Marlene. A irmã Marlene é missionária, é serva de Deus e tem um lindo testemunho, e hoje eu tenho o prazer de recebê-la no nosso podcast. E a irmã Marlene tem uma história muito linda de superação. Vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. E ela vai falar pra gente sobre uma história que ela viveu, que ela esperou 56 anos para reencontrar um filho que foi roubado. É o que ela vai contar pra gente. E, irmã Marlene, me fala sobre essa emoção que a senhora viveu. Uma boa tarde para todos que estão me ouvindo nessa tarde. E quero contar um pouco da minha vida. Quero dizer que tudo foi resolvido com Deus, né? Porque foi Deus que trabalhou na minha vida para me dar meu filho de volta. Eu tenho um filho que ele foi roubado, ele estava com 1 ano e 6 meses. E então o pai dele pegou ele e deu para uma família, sem eu saber. Essa família já tinha ido me pedir o casalzinho de filho que eu tinha. Aí eu falei para eles que eu não dava meus filhos a ninguém, só dava a Deus. Mas mesmo assim, eles conseguiram com o pai roubar meu filho. Eles roubaram, foram embora para o Rio. Eu procurei muito mesmo. Nessa época não havia justiça para pobre, só havia para rico. E não adiantou eu procurar, porque eles eram poderosos, né? E eu não tinha nada. Eu trabalhava de dia para comer de noite. Então eu saí para trabalhar, para comprar o leite das crianças. E ele chegou lá, mandou me pedir para me deixar o garoto passar o final de semana com ele. Eu, bobinho, deixei, né? Deixei meu filho passar o final de semana com ele. O final de semana foi esse que eu vim ver meu filho o ano passado, na véspera do Dia das Mães. Ainda porque já estava cansada de procurar e não encontrava. Meu filho rodou, Não, eu ia perguntar para a senhora quantos anos durou essa procura? Essa procura durou 56 anos. 56 anos que durou essa procura. Aí quando foi um dia, a minha neta, a Sabrina, filha da Fabiana, falou: vó, eu vou encontrar seu filho hoje. Eu vou rodar o mundo. Eu disse: vai, minha filha, eu vou. Você não vai conseguir não, sua mãe já procurou, sua tia já procurou e não conseguiu. Não, vó, eu senti no coração de encontrar ele hoje. Aí ela começou rodando, né? Foi nos Estados Unidos, procurou em tudo quanto foi lugar, botou aqueles grupos, né? Para procurar, e o povo tudo ajudando a procurar, e não conseguiu. Aí foi que eu lembrei, eu tenho um número de uma moça lá da roça. Ela foi e disse: então me dá aí, vó, que eu vou ligar para lá para ela. Aí ela pegou, ligou, a Lídia atendeu, e aí a Lídia falou: chega de tanto sofrer, eu vou ajudar a dona Marlene, ela está sofrendo muito, há muitos anos, isso não é possível, mesmo que eles zangam comigo, mas eu vou ajudar ela. Aí ela ligou para São Paulo, falou lá com a família da mulher que roubou ele, eles ligaram para ele, onde ele estava, e conseguiu manter contato com ele. Ele manteve contato na mesma hora, não levou 5 minutos, ele manteve contato com a Sabrina. Aí Sabrina falou: vó, encontrei. Aí fomos conversar e nem esperava que ele ia aparecer aqui.
Não esperava, não. Marlene, onde isso tudo aconteceu? Onde foi que aconteceu o sumiço dele? Foi em Batelão de Barra, Travessão de Barra, São Francisco Tabapuana. Próximo ali de Campos, né? É. E ele foi encontrado onde? Ele foi encontrado em Sergipe. Mas, irmã Marlene, esse desenrolar todo, a senhora como cristã sabe que foi Deus, né, que proporcionou isso. E como que foram esses anos de procura? O que a senhora colocava no coração esse tempo todo? Eu já estava desistindo, eu falava para o Senhor, Senhor, eu vou morrer, mas não vou ver meu filho mais. Aí Deus começou a usar vaso. Começou aqui na igreja do pastor Josué. Depois eu fui lá em São Francisco Tabapuana, lá começou a usar. Lá em Cidade Praiana começou a usar, que ia trazer aquele homem, eu ficava em dúvida, que homem é esse, meu Deus? Que homem é esse? Eu já não estava acreditando mais que eu ia encontrar meu filho. Muitos anos, 5 décadas esperando. E aí foi, ele veio, chegou aqui, quase que me matou, né? Que foi uma surpresa. Eu tomei um susto tremendo. Meu neto, a minha filha armando com meu neto e com ele. Aí ele disse, aí ela falou para ele, Cristiano, se você quiser ver a sua mãe com vida, você tem que ir na roça, ir lá em Rio das Ostras. Aí foi, minha filha ligou, mãe, faz um almoço bem gostoso aí, ou janta, que eu estou indo para ir. Aí eu disse, gostoso que tem aqui para mim fazer é a costela com aipim. Aí fui fazer a costela com aipim, né? Já foi a janta. E eu ligando, vocês estão aonde? Olha, meu Deus, minha filha é uma benção. Vocês estão aonde? Eu estou em Mar do Norte, mãe. Mas nunca chegava. Nunca que chegava, anoiteceu e nada. Eu disse assim, meu Deus do céu, o que vocês estão arrumando aí, gente? O que está acontecendo? Calma, mãe, nós vamos chegar. Eu vou chegar em demora, eu tô chegando. Aí, meu neto pegou o carro dele e se mandou. Eu não sei para onde foi. Aí, com pouco, chega ele com a mala. Era umas 9 horas da noite. Chega ele com a mala. Vó, aqui um presente que mandaram para a senhora. Toma essa mala para a senhora. Eu disse, eu não quero mala nenhuma não, menino. Eu tenho mala, para que eu quero mala? Aí ele foi e disse, vó, toma essa mala para a senhora. Eu disse, bota lá dentro. Bem assim. Nem bota imaginava. lá dentro. Não imaginava nada. Aí com pouco eu tô vendo, chegando de um a um. Seus filhos? Chegando, os daqui? Neto, filho e tudo. Chegando de um a um. Eu disse, o que tá acontecendo? Não pode. Aí com pouco eu vejo aquele homem grandão, da altura do portão. Com os braços abertos assim. Ai, meu Deus. Com os braços abertos. Eu disse, que homem é esse, gente? Que homem é esse? Aí quando eu ia gritar, aí eu olhei assim, eu fiz assim, parece com o tio Sebastião. Que é seu irmão? Meu tio. Seu tio mesmo, Parece com o tio Sebastião. Aí eu fui. Quando chegou lá, ele abriu os braços e veio me agarrar. Minha mãe, aí eu... Desmaiou, meu Deus, imagina a emoção forte. Olha, de tanto tempo de mas espera. foi muito bom. Eu disse, meu Deus, mãe. Aí comecei gritando. Obrigado, Deus, tu é fiel, Senhor. O Senhor disse que ia trazer o homem, mas eu não sabia o homem quem era. E o Senhor trouxe o homem. Olha, foi uma coisa, uma benção. Ficou todo mundo assustado de ver aquilo, né? Coisa, né? Ninguém esperava. Mas as crianças já sabiam. Sim, eles estavam armando já a surpresa. Estavam armando. Mas os vizinhos, as outras pessoas, né? Quase que me mata. Aí foi aquela benção, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso, né? Porque Deus é Deus, quando Ele promete, Ele cumpre e é tudo no tempo dEle. Quem estiver me ouvindo, dando esse testemunho agora, creia em Deus, não sai da presença de Deus, e aquele que estiver afastado, volta para a presença de Deus, porque tudo é no tempo dEle, não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Ele é fiel, porque eu não tinha esperança mais de ver meu filho.
Mais de 50 anos é muito tempo para esperar. 56 anos, né? Ainda registraram ele errado. Ele fez 54 anos agora, que é registrar errado. Aí Jesus é fiel, ele é maravilhoso. Eu não abandono esse Deus por nada nesse mundo. Agradeço a ele por tudo, porque ele tem me mantido até aqui. Vivo sozinho dentro dessa casa. A senhora vê que essa casa não é pequena. Essa casa não é pequena, mas eu vivo só com Deus aqui, ele cuidando de mim. Qualquer empecilho que tá para acontecer, Deus usa alguém, ele usa alguém ou mostra, que é para mim ter cuidado, prevenção, porque ele cuida dos dele, ele tem zelo com os filhos dele. É verdade, a Bíblia fala isso, né, que não acontece coisa alguma a nós sem ele antes avisar, sem ele usar alguém para revelar, né, glória a Deus. Irmã Marlene, uma curiosidade que eu tenho, como que foi quando vocês conversaram? Ele entendeu que ele foi roubado, ele entendeu tudo isso, ele falou algum tempo se ele teve alguma revolta, o que ele falou sobre ele nesse período de distância? Ele falou que ele ficou revoltado porque eu criei 4 filhos, por que não criei ele? Aí, né, minha filha falou para ele, não, mano, a mãe não te deu, você foi roubado pelo nosso pai, você foi roubado. Assim como ela criou os 4, ela criava você também. Sim. A nossa mãe trabalhou muito, cortando cana, arrancando mandioca, fábrica de farinha, casa de família e de enxada para poder criar nós. Tá ouvindo? E prostituir, né, que tinha às vezes as coisas difíceis, ficava difícil, não chovia, não tinha trabalho, eu era prostituir, não é porque eu queria, porque eu precisava dar o pão de cada dia a meus filhos. Entendi. Eu me sinto envergonhada de falar e de ter feito, mas Deus sabe que eu fiz, ele sabe por que eu fiz, né? Porque eu estou cisando todinho aqui dentro dessa casa, só e Deus, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, nunca prostituí. Por quê? Porque não tem necessidade, eu sirvo um Deus vivo, ele me deu a minha bênção, né? Então não tem necessidade. E nessa época meus filhos eram tudo pequeno, aí ele falou, eu fiquei revoltado, porque eu fui dado uma pessoa cara e fui muito maltratado. Eu fui muito maltratado, sabe? Me deram estudo, sou formado, estudei 5 línguas nos Estados Unidos. Ah, que lindo. Sou formado, mas eu fiquei muito revoltado. E estou revoltado até hoje, mas eu encontrei a senhora, mas eu já vi alguém falar lá no meio da família que eu fui roubado. Só Então que eu não acreditava, ele falando, só que eu não acreditava, mas agora a senhora está acabando de confirmar. Mesmo você tenha sido roubado, eu agradeço a Deus porque você teve uma formação boa. Você teve uma formação boa. E se você tivesse comigo, você não ia conseguir ser o que você é hoje. Sim. Igual seus irmãos, né? Que seus irmãos também foram crescendo, mas trabalhando na lavoura, casa de família, não teve quase estudo. E já você não, você, graças a Deus, você teve seus estudos, você se formou, ele é psicólogo. Ele é professor, psicólogo, foi advogado, foi parar no psicólogo. Que bom. E, irmã Marlene, a senhora não cresceu em um lar evangélico, não nasceu em um lar evangélico. Como que foi a conversão da senhora? Como que aconteceu? Olha, meu pai era... Esse povo que tá mendigo, né? Da Umbanda? Ele não frequentava essas coisas não, mas ele fazia coisa ruim para os outros. Ele fazia coisa ruim para os outros. A minha mãe era rezadeira. E era um povo
que bebia muita cachaça. Nós não tinha casa para morar, nós morávamos embaixo dos pés de árvore, debaixo das casas velhas. Meu Deus. Era andarilho. Andarilho. Nós era andarilho. Então eu tive uma vida muito difícil. E em tudo que nós fomos lá para o Espírito Santo, chegou lá, eu conheci uma família de gente, eu tinha 9 anos mais ou menos. Conheci uma família de gente, e essa família de gente, povo bem estruturado, né? Povo proprietário, claro. Gente, claro mesmo. Aí falou assim, vamos para a igreja com nós, eu vou levar você para a igreja. Aí eu fui e disse assim, eu não tenho roupa, nem roupa eu tinha. Eu grande, com 9 anos eu andava pelada, só de calcinha. Porque eu não tinha roupa. Morava embaixo de um pé de árvore, uma oca de figueira. Meu Deus. Aí eles me pegaram, me levaram para casa deles, lá me deram banho, que eles tinham filha também. Lá me deram banho, me deram roupa e começou a me levar para a Igreja Batista, lá de Presidente Kennedy. Começou a me levar para a igreja e ali, né, eu fui ouvindo a palavra, Deus foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando na casa dos meus pais, né, que aí fizeram um paiózinho lá para nós, né, e guardou nós do sol e da chuva. E aí, com 10 anos, eu me batizei. O meu pastor era do Rio de Janeiro. Ele vinha todo mês que ele vinha, ele trazia roupa, comida para todo mundo lá em casa. Roupa e comida. Né? Aí, as coisas foram melhorando, Deus foi trabalhando. E com 10 anos, eu me batizei. E fiquei na igreja com essa família, né? Eles cuidando de mim. E depois que eu peguei meus 11 anos, eu saí que meu pai batia muito em mim. Ele me batia tanto que ele pisava no meu pescoço. Meu Deus. Ele pisava no meu pescoço para me bater. E ele não me batia de vara, né? Com cipó em B, aquele cipó em B que dá aqueles espinhos. Ele passava sebo, pendurava no fumeiro e deixava pendurado lá, que chegava a ficar lisinho. Aí ele me batia muito. Aí com 11 anos eu saí de casa. Fui trabalhar em fazenda, na casa do fazendeiro, colhendo ovo, goiaba. Aí lá eu passava fome também do mesmo jeito, porque eles não me davam comida. Eu comia era goiaba, na goiabeira. Era um período assim, de uma escravidão disfarçada, mas existia ainda, né? Aí eu já não aguentava mais, eu fugi. Fugi de lá da fazenda, fui embora para casa do meu tio. Aí lá meu tio me pegou, arrumou outro serviço para mim em Campos. Aí me levaram para o Rio. Eu tinha o cabelo lindo. Meu cabelo era lindo. Eu sou filha de caboclo com índio. Meu cabelo era lindo. Aí meu cabelo ficou dessa maneira. Aí lá cortaram o meu cabelo. Minha mãe fazia aquelas 2 tranças. 2 tranças. Aí lá cortaram o meu cabelo. Meu cabelo nunca mais cresceu, né? E lá também foi nova escravidão de novo, porque eu só comia os restos. Mas mesmo assim ainda aguentei um pouco. Aí depois, com 12 anos, eu voltei e vim embora para casa. Quando eu cheguei na minha casa, meu pai começou a abusar de mim. A senhora com 12 anos? Com 12 anos. Aí quando foi um dia, eu peguei, conheci um rapaz, namorei esse rapaz e com ele eu engravidei.
Aí eu engravidei, nem sabia que estava grávida e nem informada eu estava. Não estava formada não. Aí minha mãe, mas meu pai descobriu que eu estava grávida. Já estava ganhando, já no dia de ganhar. Engravidei, esperei os 9 meses sem saber que eu estava grávida. Ganhei a menina. Aí conheci o pai desse filho meu. Conheci o pai desse filho meu e da Fabiana. E foi com ele que eu tive mais 3 filhos. Eu tive 5 filhos com ele. E aí foi aonde houve esse roubo do menino. Né? Mas agradeço a Deus por tudo, porque Jesus é fiel. Quando Ele tem um plano na vida da gente, Ele cria situação que é para a gente romper por aquilo. E depois, né, que Ele me batia muito, bebia demais, Ele me batia muito. Ele estava falando quando Ele veio aqui. Eu me lembro, mãe, eu me lembro. Quando ele ia bater na senhora, eu agarrava nas penas dele. Meu Deus, ele devia ter 2 aninhos, não caso. Ele ia fazer 2 anos ainda, estava com 1 ano e 6 meses. Mas ele disse, veio na minha mente a recordação. Quando ele ouvindo a história, ele agarrava na perna do pai e começava, eu, chamando o pai de El. Para ele não agredir. Para não bater. Aí eu separei dele. Já tinha as crianças já. Separei dele, 3 morreu. A senhora perdeu 3 filhos? Meu Deus. Pequenos ainda? Pequeno. 3 morreu e ficou eles 2, a Bia, a Fabiana e o Cristiano, né? E depois eu casei de novo com o pai dos outros. Aí com esse eu tive vida boa, graças a Deus, né? Tive vida boa. E como que foi, assim, pelo que eu entendi, a senhora com 11, 12 anos se afastou da igreja de novo, não foi? Aí me afastei da igreja. E como que foi essa volta? Aí fiquei 30 e poucos anos fora da igreja. Meu Deus, muito tempo. 30 e poucos anos. Aí como é que foi a volta? Foi um missionário de Cabo Frio, lá na casa de um vizinho, fazer um culto. Aí o culto estava lá, ele fazendo culto, aí eu disse assim, eu vou lá, vou assistir o culto. Quando eu cheguei, aí nem entrei não, fiquei do lado de fora na parede, na cerca. Lá no Espírito Santo mesmo? Não, São Francisco. Ah, sim. Fiquei do lado de fora na cerca, o povo tudo pro lado de lá dentro do quintal e eu pro lado de cá. Aí ele falou assim, eu, teu Deus, mando te dizer, eu tenho um plano na sua vida e procura um médico com urgência, que você está com problema. Você está com problema de saúde, você está com problema de visão. Eu não sabia que eu estava com pressão alta, eu não sabia que eu estava com diabetes, eu não sabia que eu estava com problema de visão. Meu Deus. Aí foi, eu disse que nada, esse homem está doido. Era um missionário. Esse homem está doido. Aí calhou, que eu já tinha meus filhos tudo. Aí calhou e disse, eu vou pro Rio das Ostras trabalhar, que lá é bom de ganhar dinheiro. Aqui não está tendo trabalho, eu preciso pagar a venda. Porque lá a gente fala venda, né? Não fala mercado. É o mercado, né? Sim. Eu tenho que pagar a venda e tenho que fazer compra, eu vou pro Rio das Ostras. Aí vim aqui pro Rio das Ostras, aí arrumei um trabalho aqui em Rio das Ostras, numa pensão. Pousada, pensão não, pousada. Dona Consuelo. Aí eu com a vista, começou a vista doendo, escorrendo água, queimando igual fogo. Aí ela falou assim, Marlene, eu vou arrumar um médico para você ir ver esse problema dessa vista sua. Aí ela foi e arrumou. Aí eu fui lá, eu tava com problema mesmo. E aí descobriu os outros problemas, diabetes, pressão. Aí depois começou a descobrir diabetes, pressão, essas coisas, né? E foi aonde cheguei, o ponto que cheguei. Hoje eu estava conversando com meu ex-marido. Eu disse, você sabe
Você sabe aquele espinho que Paulo tinha na carne? Uns falam que é porque ele matou muito crente. Uhum. Mas não é porque ele matou muito crente, não. Aquele espinho, Deus colocou nele, porque quando o Senhor perguntou, Saulo, por que tu me persegue? Né? Aí ele se prostrou diante do Senhor, né? E aí Deus lançou aquele espinho nele, porque ele se rendeu, aí ele foi pregar a palavra do Senhor, ganhar alma para Jesus. Sim. Deus jogou aquele espinho nele para ele nunca mais sair da presença dele. Aí eu estava falando para ele, ó Júlio, nós temos problema de saúde, é porque Deus ama muita gente. Sim. É o espinho que Paulo tinha na carne, é o espinho que nós temos também. Que não é para nós sair da presença do Senhor. Uhum. Porque se nós sair, nós vamos fazer coisas terríveis, igual nós fazíamos quando não era evangélico. Sim. Aí ele foi e disse, é verdade. Eu disse, pois é verdade mesmo. Isso aí foi um pastor que me ensinou. E a senhora está ensinando para ele agora. Agora eu estou ensinando para ele, né? Mas foi maravilha, agradeço a Deus por tudo, pelas provas, pelas lutas, porque até aqui o Senhor vem mantendo de pé. Então eu vou abandonar esse Deus por quê? Porque grandes coisas ele tem feito por mim. Irmã Marlene, eu confesso que a história da senhora é mais do que eu imaginava. Mas Deus, é como a senhora falou, Deus é lindo, maravilhoso. E hoje a senhora é uma mulher de Deus, né, atuante na igreja, é consagrada missionária. Me fala sobre essa atuação da senhora na igreja, como que começou, como que foi a consagração da senhora como missionária. A minha consagração, irmão, foi... Nem eu mesmo esperava por aquilo. Eu estava na Madureira. Eu vim da roça, eu fui para Madureira. Foi a primeira igreja que eu achei pela frente, foi a Madureira. Uhum. Aí eu estava congregando lá. Estava num grupo, um conjunto, né? Estava na mesa de oração, que o pastor me botou na mesa de oração. Aí quando foi um belo dia, teve uma festividade na igreja, muito pastor, missionário, presbítero, né? E aí Deus mostrou, né? Lá atrás, que era para mim vir. E lá, né? E fizeram uma roda de pastores. E falou assim, olha, Deus está mandando consagrar a senhora hoje, missionária. E a senhora vai fazer uma viagem para muito longe. Meu Deus. É isso, longe. O único lugar que eu conheço é Rio de Janeiro. É o lugar mais longe. É o lugar mais longe. Uhum. A senhora vai fazer uma viagem para muito longe. Tá, varoa? Deus mandou consagrar a senhora. Aí botou naquela roda ali e começou orando, me ungindo, né? Uhum. E ajeitou tudo. Eu não sei de onde que apareceu o dinheiro para mim viajar. E aconteceu o que ele disse da viagem. Eu fiz 3 viagens. Missionários. Meu Tudo Deus. para um lugar só. Tudo para o mesmo lugar. Uhum. Aí fui, nem sabia onde era Bahia. Fui para Bahia. Uhum. Eu já fazia missão. Uhum. Eu já fazia missão. Mas nunca fui para tão longe assim, não. Eu quero muito agradecer a senhora a disponibilidade, da confiança, de contar o seu testemunho. Creio que vai edificar muitas vidas, porque a senhora viveu momentos de superação e hoje a senhora está aí firme na presença de Deus, na sua casa, que é linda, parabéns. Tudo muito bonitinho. Quero muito agradecer a senhora. Foi uma honra ter a senhora no meu podcast. Já venho anunciando para muita gente há muito tempo que a senhora iria participar e finalmente chegou esse dia. Muito obrigada mesmo. Eu também quero agradecer primeiramente a Deus, né? Depois agradecer a senhora também que veio aqui fazer esse podcast e que quero avisar para muitas mães que não desiste dos seus filhos,
Não importa o que eles estejam fazendo, não desiste. Ora, busca, né? Mas não abandona seus filhos, porque filho é a única coisa que Deus deu pra gente, é um amor que nunca morre dentro do peito da gente, né? Porque o que a gente está vendo hoje em dia nesse mundo de horror é mãe abandonando filho, né? Jogando na lata de lixo, né? Lute para criar seus filhos. Não importa o que você vai fazer para poder criar, mas não abandona, né? Porque é tudo que a gente tem, é os filhos. É tudo. E agradecer a Deus por tudo, né? Que Ele tem feito na minha vida. Eu sou a prova viva disso, né? Do que o Senhor fez na minha vida. Eu não tinha mais esperança, mas graças a Deus, meu filho está aí. Glória a Deus. É linda a história.